Muito bem. Uma coisa é nós nos aproximarmos dessas falas experimentando isso que está sendo falado aqui. Uma coisa é a experimentação vivencial dessas palavras aqui. Outra coisa é apenas ouvirmos. Em geral, as pessoas escutam, mas elas não experimentam. Ouvir uma coisa sem experimentar, aquilo dentro de você se torna apenas um conceito, uma ideia, uma crença. É assim que temos vivido. As pessoas falam sobre Deus, sobre o amor, sobre a liberdade, sobre a iluminação, sobre o despertar da Kundalini. Elas falam sobre diversas coisas que, na verdade, elas não conhecem, porque o que elas têm é um mero entendimento intelectual, porque elas ouviram, mas nunca experimentaram. E aquelas que dizem ter experimentado, elas passaram apenas por um processo de sentimento, emoção e sensação em alguma dada experiência que elas nomearam como o despertar da Kundalini, como a experiência de Deus ou a experiência da iluminação. E a forma como elas contam isso fica muito claro para aquele que realmente vive isso, perceber que é só uma experiência. O despertar da Kundalini não é uma experiência. A presença de Deus não é um sentimento, não é uma emoção, não é uma sensação. Quando alguém diz, eu senti a presença de Deus, a realidade não é isso. Não é isso. A realidade da verdade de Deus é a ausência do eu. Então não pode ser alguém sentindo isso. Não é um sentimento. Não é hoje parte de uma lembrança, de uma memória que você relata, conta para outras pessoas. Assim é com a questão do despertar da Kundalini. Não é uma experiência, não é uma lembrança, não é uma memória. Estamos falando do fim do sentido de um eu presente, aqui e agora. Então não fica um experimentador quando há o real despertar da Kundalini. Assim como quando há a verdade da revelação de Deus. Porque não é a revelação de Deus para esse mim, para esse eu. Quando há essa revelação de Deus, o que prevalece é a própria realidade de Deus. Não fica alguém para falar sobre o que é indizível, inominável, indescritível, inenarrável e inexplicável. Quando tratamos da realidade de Deus, estamos tratando de uma realidade que ultrapassa a fala humana, os pensamentos, as ideias, toda forma de descrição que possamos ter. Então, eu quero lhe convidar a se aproximar dessas falas aqui no canal, assim como eu tenho feito em encontros online e também presenciais. Se aproxime disso, experimentando isso, vivendo isso, agora. Sim, agora. Agora mesmo, um exemplo disso aqui, muito simples, é essa não resistência para ouvir. Notem que há um fundo em cada um de nós. Quando nos deparamos com uma fala, sobretudo quando essa fala ela é um pouco revolucionária para nós. Ela está apontando no momento para nós para algo que nós desconhecemos. O que nós fazemos nesse momento? Nós nos deparamos com uma fala e colocamos ideias nossas particulares para comparar aquilo que estamos ouvindo com aquilo que nós sabemos.
E quando você faz isso, você não está, na verdade, experimentando o simples ouvir. Você não está, nesse ouvir, a fala. Então, eu quero lhe convidar a experimentar aquilo que aqui está sendo colocado. Uma das coisas mais complicadas é essa arte de ouvir sem um fundo para comparar aquilo que estamos ouvindo com aquilo que já sabemos. Quando nós fazemos isso, não estamos ouvindo. Nós estamos apenas concordando ou discordando. Isso não é ouvir. O ouvir é a arte de permanecer livre daquele que escuta. Sim, isso mesmo, daquele que escuta. Para nós, ouvir é estar presente ouvindo. Não, ouvir é apenas ouvir. Quando você escuta um pássaro, você não está presente ouvindo. Há só o pássaro cantando. Há o ouvir, e o ouvir é o pássaro cantando. E o pássaro cantando é o ouvir. Não tem alguém em particular concordando com o pássaro cantando ou discordando do canto do pássaro. Isso é a arte de ouvir. É muito simples ouvir um pássaro cantando, porque você não vai concordar nem discordar. Então, há só o ouvir. Como você não está presente para concordar ou discordar, esse é o ouvir real. Essa é a arte de escutar realmente um pássaro. É a arte de escutar realmente alguém falando. Aqui mesmo, nesse instante, o desafio é esse experimentar. E aqui o experimentar é esse escutar. Compreendem? Quando o sentido de um eu presente surge, nos distanciamos da experiência como ela é. O sentido do eu se separa da experiência para julgar, para comparar, para rejeitar ou para se apegar à experiência. Quando isso está presente, o sentido do eu, do ego, do mim está presente. Isso não é o verdadeiro experimentar. Tem um experimentador se separando da experiência. Tem alguém ouvindo, se separando daquilo que está ali sendo dito ou cantado. O sentido do eu presente em nós é algo muito, muito forte. Ele está em toda parte, ocupando boa parte de nossas vidas. Nós temos alguns breves momentos onde o sentido do eu não está. Acabei de dar o exemplo do pássaro. Quando você escuta um pássaro, só tem o pássaro cantando, não tem você ouvindo. O sentido de um eu aparece logo depois para contar: olha, era um canário, era um bem-te-vi que estava cantando. Aí já é o sentido do eu falando. Mas naquele instante, no momento do pássaro cantando, só havia o cantar do pássaro, só havia o escutar, o verdadeiro ouvir. Não havia alguém. Então, há momentos em nossa vida que o sentido do eu não está. Mas alguns segundos depois ele surge pensando sobre aquilo, tirando conclusões, fazendo deduções, tentando se agarrar àquela memória. Então, o ego, o eu, o sentido do eu em nós, é aquele que vive com base na memória das experiências.
Olhe isso comigo agora aqui. Estude isso comigo agora aqui. Observe isso. Desta forma, nesse experimentar. Então, você não precisa discordar do que estamos dizendo, nem concordar, é apenas escutar. É quando fica claro que não tem alguém aqui também falando. Exatamente porque não tem alguém aí ouvindo. Soa estranho isso para você? Pois é. Ouvir é esse escutar sem o eu. O experimentar é o experimentar o que está aqui e agora, sem o eu. Se isso está presente, você não guarda essas imagens, não guarda essas memórias, você não guarda essas lembranças para fazer uso disso depois. O eu se torna completamente irrelevante em instantes, em momentos como esse, quando o eu não está. O tempo inteiro você está internamente ocupado psicologicamente com pensamentos, com sentimentos, com emoções, com sensações, transformando tudo isso em memória o tempo todo. Porque é com a memória que você se depara com essa experiência do pensamento. Então, essa memória, que é pensamento, se depara com o pensamento para julgar, para avaliar, para rejeitar. Então, essa autoocupação psicológica é o movimento do ego. É com a memória que você se ocupa com uma emoção. Essa emoção é apenas uma memória, uma lembrança, e você de novo se ocupa com uma memória sobre essa memória. Quando você rejeita essa emoção, ou quando você se agarra a essa emoção, fazer isso significa sustentar o elemento eu, ego, o mim, presente nessa experiência. Com relação a pensamentos, fazemos isso. Com relação a emoções, fazemos isso. Com relação a sensações, nós estamos fazendo isso o tempo todo. Nunca temos um contato direto com aquilo que está fora do tempo psicológico, porque tudo isso está dentro do tempo psicológico, pensamento, sentimento, emoção, lembrança de sensações. Ou quando uma sensação aqui está presente a serviço de uma memória, ela está presente, mas se o elemento eu está segurando essa sensação, se tornando vivo nessa experiência da sensação. Então, isso tudo está dentro desse elemento do tempo psicológico, do elemento do eu, do ego, do mim. Tudo isso está presente por falta de autoconhecimento, da real compreensão da verdade do seu ser, que está livre do tempo psicológico, que está livre do eu, que está livre do ego. Quando há uma compreensão da verdade sobre quem é você, e essa compreensão tem início tendo por base o autoconhecimento. É necessário que você se aproxime e observe isso aí em você. Esse movimento, que é o movimento do eu. É esse movimento do eu que está criando todo tipo de problema em sua vida. Então não há esse escutar sem o eu. Não há esse falar sem o eu.
Não há esse sentir sem o eu. Não há essa emoção sem o eu. O sentido do eu está presente em tudo. Apenas naqueles breves momentos, como ouvir esse pássaro, mas logo isso, o eu pega essa experiência e transforma em algo pessoal também. Então, o sentido do ego está presente porque não há essa percepção desse movimento dentro de cada um de nós. Porque nos falta autoconhecimento. Nos falta uma aproximação da real meditação na prática. É um dos assuntos fundamentais aqui dentro do canal. Nós temos uma playlist sobre autoconhecimento, uma outra playlist sobre a real meditação na prática. Os demais assuntos aqui no canal giram sempre em torno do despertar da consciência, desta iluminação espiritual, que é o fim desse tempo psicológico, desse sentido do eu presente na experiência, do viver. Quando esse eu desaparece, o sentido de alguém presente desaparece. Aqui, agora, se revela a vida sem o passado, sem o presente e sem o futuro. O que nós chamamos de presente é uma ideia. Entre a ideia do passado e a ideia do futuro. Então, a ideia do passado, todas essas lembranças que você tem, fazem parte dessa ideia do passado. Para esse mim, para esse eu, para esse ego. Toda a ideia que surge nesse momento é a ilusão desse presente momento. Para esse mim, para esse eu, acontecendo para ele. E todo pensamento em você, em torno de um futuro, é apenas uma ideia de um tempo que apenas o pensamento está construindo. Então, passado, presente e futuro são ideias. O que não passa de pensamento. Não é nada além de pensamento. Você se identifica com esse pensamento e cria a ilusão de uma identidade que não teve algo ontem, está tendo algo agora e terá algo amanhã. Ou não conseguiu algo ontem, nem hoje, mas irá conseguir amanhã. Ou tem algo agora aqui do qual quer se livrar e não conseguiu se livrar ontem e vai se livrar amanhã. Toda essa ideia de tempo, ela está assentada na ilusão do eu. Não há amor na minha vida hoje, mas irei encontrar isso amanhã. Não há paz em minha vida agora, mas irei encontrar isso amanhã. Não sou feliz, porque não encontrei isso, aquilo ou aquela outra coisa, mas irei encontrar isso amanhã. Então serei feliz. Então, nossa vida está toda centralizada nessa ilusão, nesse falso centro, que é esse eu. Então, todo esse tempo psicológico gira em torno desse centro ilusório, que é o eu, que sempre tem a ideia de se tornar algo ou se livrar de algo. Esse sentido do eu é uma ilusão. Olhar para aquilo que nós somos aqui e agora, através desta autoobservação, o que requer o verdadeiro autoconhecimento. Ele coloca em direto contato com a real meditação, que é a consciência da realidade do seu ser, agora, aqui. Então se revela esse ver sem o observador. Escutar
sem o ouvinte. Sentir sem alguém nesse sentir. Ao experimentar sem alguém dentro dessa experiência. A iluminação, o despertar do seu ser é a revelação de sua natureza divina. Percebam isso. Não é uma experiência de Deus. Não é uma revelação de Deus. É a revelação de Deus em Deus, o seu ser. Não é o despertar da minha Kundalini, da sua Kundalini. É o despertar da consciência, que é Kundalini. Nesse despertar da consciência, que é o despertar da Kundalini, uma mudança se processou nesse organismo, nesse corpo-mente, e todo esse fundo de condicionamento psicológico, toda essa consciência egóica, toda essa consciência mental, todo esse senso de separação, esse sentido do eu presente na experiência, no ouvir, no experimentar, no ver, tudo isso desapareceu. Então, essa energia assumiu esse mecanismo, esse corpo-mente. Essa energia é a energia divina, é a Kundalini. Não há mais o sentido de alguém para dizer o que isso significa, porque isso está além das palavras, além da linguagem, e não fica alguém como sendo o experimentador disso. Esse é o experimentar da realidade, daquilo que é consciência, Deus, Kundalini. São palavras diferentes para essa mesma revelação, a revelação do seu ser. Então, o despertar da consciência é o despertar da inteligência, que é a iluminação espiritual, que é o despertar da Kundalini. A arte de ser consciência é amor, é felicidade, é paz. Assim, nós estamos trabalhando com você isso de uma forma direta. Não se trata de teorizar sobre isso, de acreditar nisso, de adquirir mais uma informação e juntar as antigas e velhas informações que esse seu cérebro já tem. Isso é algo inútil. Na verdade, você agora precisa desaprender tudo que aprendeu. Porque não se trata de uma construção, mas sim de uma desconstrução daquilo que é uma base completamente equivocada, ilusória, errônea, sobre quem é você. Essa desconstrução é a desconstrução do eu, o que representa a morte do passado, a morte dessa ilusão, o fim para essa ilusão do senso de separação. Então, algo inteiramente novo está presente. Esse algo novo é a verdade, que podemos dar muitos nomes para isso. E isso continuará sempre sendo sem nome. Amor, Deus, verdade, Kundalini, consciência. Há uma distinção muito clara aí.
Quando isso é vivencial, quando não é teórico, quando não é conceitual, quando não é uma crença, algo inteiramente novo, um perfume inteiramente novo, algo desconhecido, sem nome, indescritível, de uma beleza singular, agora está presente. Isso é realização espiritual. Isso é realização de Deus. Então, esse é o assunto que estamos trabalhando aqui com você no canal. Faz sentido? É sempre a pergunta que termino fazendo nos encontros, aqui nesses vídeos. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like. Quero lembrar, nós temos encontros online também, além desses vídeos aqui no canal. Encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com vocês. Se faz sentido, aí fica o convite para você. Ok? Até a próxima e a gente se vê. Eu digo, psicologicamente falando, vivemos numa inteira desordem, que também se reflete em nossa vida externa. E nós nunca paramos para perguntar: quem é esse que pensa?